Eu tenho o caso de um amigo que ele... E eu acho que passa muito por essa questão do trauma. Quando a gente passa por situações de muitas traições... E por mais que você acredite que não é tão legal esse tipo de coisa, você passa por essas situações, você começa a sentir necessidade disso pra se sentir de alguma forma falsamente seguro, porque a gente sabe que é uma falsa sensação de segurança. E ele falava pra mim assim, esse meu amigo: eu não quero ficar vasculhando as coisas, mas eu quero saber que eu posso mexer se eu quiser. Que se a pessoa fala, não, mas eu não quero que você mexa, pra mim já é um gatilho gigante de por que você tá me escondendo alguma coisa? Por que eu não posso ver? Sabe, o celular tá aqui. Eu sei a senha, eu não vou procurar. Mas só de saber que a pessoa tem total liberdade de chegar e mexer, porque ela não tá escondendo nada, eu nem mexo, eu sou tranquilo. Mas essa sensação da pessoa falar assim, opa, aqui não. Ou tipo assim, eu tô com o celular aqui, eu viro assim pra pessoa não ver se chega a notificação. Então, esse tipo de coisa são coisas que mexem muito com o gatilho de algumas pessoas, eu acredito. Então, é se sentir seguro de certa forma, né? Sim. Bom, né? Ir pra terapia em função desse gatilho, né? Porque eu já tive esse gatilho, né? Eu já tive, né, com o pai das minhas filhas, inclusive. E aí, o que acontece? Você fica sempre com aquela sensação de que você não, por alguns meses, anos talvez, que você não é boa o suficiente. Né? Então, você fica com a sensação de que a outra mulher com quem a pessoa teve alguma coisa, você entra num ranking ali, numa competição. E não diz sobre você, diz sobre ele e o desejo dele e o que ele viu naquela pessoa, né? Tanto que o pessoal vive brincando, né? Às vezes tem mulheres que a gente acha perfeita, né? Como assim? Fulano traiu a Shakira. Não é? Você fala, como assim? Né? Então, porque não é sobre ela, né? É sobre como essa pessoa se relaciona, qual é o histórico familiar dela, o que ela viu acontecer, se ela acha a relação monogâmica uma coisa realmente possível, se ela é... Porque às vezes existem relações extraconjugais que acabam unindo até o casal. É meio bizarro a gente falar isso, né? Mas existem sim, né? Relações que acabam, ao invés de separar o casal, unindo. Eu atendi já casamentos onde aconteceu uma relação extraconjugal e aí, quando foram ver, não, a gente quer ficar junto mesmo. Então, não é pode ou não pode ter uma relação extra. Mas eu acho que quando ele tem esse impulso de eu preciso ver o celular, concorda? É algo para ele cuidar também. Por que eu preciso ver? É o controle, né? Por que eu preciso, se a relação tá legal, se eu, né, me sinto amada? Por que eu preciso ver o celular? Né? Ok, tem uma curiosidade enorme, tá bom. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos trabalhar na terapia, gente. Vamos conversar sobre isso. E acho que se a outra pessoa também falar pode ver, ok, é um acordo, né? É um acordo. É complicado, é complicado. Eu acho muito errado, mas ao mesmo tempo eu entendo. Já passei por situações em que você fica muito tentado e curioso de saber o que está acontecendo. Mas aí eu me pergunto, vale a pena? Porque eu já em muitos momentos em que eu particularmente quis ver e fiquei nessa neurose de querer buscar informações, saber? Pra mim era extremamente angustiante. Porque eu me sentia querendo controlar tudo, que estava fora absolutamente do meu controle. E você fica girando em torno daquilo o tempo todo, sabe? É horrível. Sim. Então, me deixa o celular lá pra lá, deixa pra lá. E essa que vos fala, né? Eu encontrei um bilhete, né? Nas coisas. Então, assim, a gente faz isso. Porque a gente faz. A gente dá um negócio... Não, né? A gente faz, mas acho que não é censurando depois que a gente fez, mas é tentando entender se isso vai resolver. Não vai, né? Amiga, não vai. E eu vou te falar, eu vou dar um spoiler aqui da minha vida. Spoiler é ótimo, mas eu nem ia atrás. As coisas caíam no meu colo. O que eu ficava muito... Eu falei, Deus, mas por quê? Eu tô aqui na minha vidinha de boa, por quê? É livramento. É livramento. Eu acho que é isso, né? Sinal do universo pra, tipo, se livre logo. Porque as coisas vinham assim, pai, eu nem tava procurando, porque tem coisa que eu falo assim, eu vou fazer alguma coisa pra mudar? Não, então deixa pra lá. Sim. E é isso. Existe diferença entre privacidade e segredo dentro de um relacionamento?
Onde está esse limite? Privacidade e segredo, que pergunta. Acho que sim, né? Acho que tem coisas que são da nossa existência particulares e que a gente não quer contar, né? Existem segredos de família até, que eu até acho bem complicado quando eles são mantidos, mas é um direito da pessoa, né? A minha mãe não me contou um segredo de família, eu fiquei sabendo depois, eu me senti traída porque ela não contou, mas era um direito dela não contar, né? Então, acho que sim, existem segredos que são da pessoa e ela vai contar se ela quiser. E eu acho que a privacidade também, né? A gente não entra quando o outro, sei lá, tá no banheiro, né? Tem coisas Depende, que a gente tem casal que faz de tudo, sei lá. Não, sim, mas eu digo assim, regra geral, tem coisas que você quer fazer só com você, né? Aquela depilação, mas, né? Eu acho que tem coisas que são muito pessoais mesmo, né? Qual seria... Eu fico sempre perguntando, qual seria o objetivo de, né? Assim, privacidade nenhuma, pode me invadir. Qual é o objetivo? Né? Qual é o objetivo de manter uma certa privacidade e qual é o objetivo de não manter? Se o objetivo for comum, ok. Mas Dos acordos, né? Ok, mas acho difícil, né? Porque normalmente um quer muito e o outro não. E eu não sei, me passa uma sensação de que a pessoa, ela quer, além de ser um casal, quase quer se fundir no outro, né? Se tornar uma coisa só. Clássico. Isso é bem complicado mesmo. Porque, o que eu faço, não posso sair com os meus amigos, não posso fazer nada, é tudo junto. Tem muito casal que é assim, né? Que é a ausência da individualidade, né? A individualidade, ela precisa existir para existir a conjugalidade. Vocês lembram daqueles exercícios de matemática dos que tinha a intersecção? Que eram duas esferas e a intersecção. As pessoas fazem no casamento isso, se fundem as duas. No meu entendimento, né, talvez fosse muito interessante experimentar os dois círculos aqui e um círculo no meio que é o casamento, né? Sim. E aí você se funde ao casamento, mas não entre vocês, né? Então existe ali um acordo, uma unidade que é o casamento, que é a relação, né? Então você se relaciona com bati aqui, não quer. Tem problema, nem pegou. E eu também. Agora, quando você funde ali as individualidades, eu tenho uma tendência a achar que pode ser que funcione, mas assim, não sei se é o que vocês dois querem. Às vezes um quer, né, aglutinar mais, outro não. Não sei. Tem uma ideia de, sei lá, talvez querer manter tudo sob controle e a sensação de posse do que é meu, é seu, você é minha, você é meu. Total. É a sensação de posse. Sim, essa construção social bem pautada no controle, não é, nem sei nem se a palavra é o controle, mas é no contorno de uma construção casal margarina mesmo, né? De que é feliz, é monogâmico, é hétero na maioria das vezes, né? Então, é essa construção. E é muito interessante porque, se você for ver, às vezes são os casais onde existem mais relações extraconjugais, né? 90% parecem perfeitos. E geralmente parece. É uma não monogamia unilateral, né? só um lado que é não monogâmico. É interessante que quando as mulheres agora buscam por uma relação aberta, é um susto, né? Mas, poxa, talvez... os homens já viveram bastante, né? Por que não as mulheres? Por que não as mulheres, né? A minha questão sobre a não monogamia, só para ser um pouco polêmica aqui, é que eu super apoio. Eu não consigo viver isso, mas eu super apoio, desde que seja uma condição que a mulher decida. Porque se o homem vem com esse papinho, pra mim ele não tem lugar de fala, porque ele já vive isso. E aí a mulher, a gente já foi construída socialmente pra se adaptar, pra tolerar e pra entrar em competição com outras mulheres. Se ela não entra nessa relação querendo, ela vai fingir que quer só pra não perder o cara. Então, pra mim é isso, assim. Mas eu acho maravilhoso. Mulheres, se vocês querem viver a não monogamia, vivam, sejam felizes. Pra caramba. Porque na monogamia não é só também relacional, né? Pode falar outra coisa agora, hein? Pra caramba. Pra caramba! Agora, curtir fotos, reagir, conversar frequentemente com outras pessoas pode ser considerado traição? Ou depende de casal, dos acordos de cada um?
Então, você me fez lembrar, né? É uma situação onde a pessoa comentava isso, né? Que pegou, o computador ficou aberto e pegou meio que uma cantada, né? Flerte, aquele do marido e flertezinho. tal. E foi interessante, porque eles conseguiram conversar sobre isso. Né? E eles tinham já bastante tempo de casados e tal, e eles conseguiram entender que ele não foi nenhuma cantada assim absurda, mas como você está bonito, no sentido de não concretizar de repente uma relação extraconjugal, mas de flertar. Não estou passando pano, não. É que eu achei a conversa deles depois... Minha cara já tá muito nisso. Eu achei interessante a conversa depois, porque ele conseguiu chegar como homem no lugar de... Eu estava precisando saber se eu ainda consigo seduzir ou se eu ainda... Sabe? E assim, é tão do mundo masculino, né? Eu lembro de alguns amigos, não pode dizer não, se a mulher está afim de você, você tem que, né? Teve já muito disso, já ouvi muito disso, pelo menos na minha juventude, né? Quase como o homem, ele precisa comparecer. Sim. Ele precisa, né? Afinal de contas, ele não pode dizer não. Exatamente, né? Então, esse lugar de que para eu continuar me sentindo um homem interessante, eu preciso ver se não só a minha mulher tem interesse em mim, né? E aí rendeu bem, né, a conversa, porque é quase, assim, uma insegurança, uma imaturidade, né, dele. Por que você precisa flertar com outra mulher para saber como é que o pessoal brinca, que você ainda está no combate, né, que você ainda não está fora de combate? Né? E acho que é uma coisa bem do mundo masculino, né? De se sentir envaidecido. Sim, mas eu acho que mulher também. Eu até me coloco nessa posição assim. A gente gosta de às vezes, você se sentir bonita e ver pessoas falar como você tá bonita. Nossa, ai, que saudade. Ou coisas assim, sabe? Pessoas que passaram e veem você de novo. É legal, é gostoso, né? Então, assim, eu acho que até pra mulher também passar por... tem que ter cuidado, né, gente? A gente tá numa relação fechada, sossego fácil, mas eu acho que pros dois é uma sensação boa, né? De você se sentir desejado. Sim. Se sentir desejado. Eu sei que a gente quer que o outro só deseje a gente, mas a gente sabe que não é bem assim quando é com a gente. Você acha válido um relacionamento acabar sem existir uma traição física apenas por causa de comportamento nas redes sociais? Eu acho que já acontece muito isso. Porque a traição, ela às vezes é emocional, né? Um homem que não te dá atenção, tá o tempo inteiro no celular curtindo milhares de outras coisas, menos você. Esses milhares de outras coisas já é muita coisa. Não é? Assim, seja trabalho, seja grupo, né? Não tem... Você não se sente priorizado, ou não se sente importante. Então, de certa forma, eu não sei se a palavra traição, mas minimamente você não é uma prioridade, né, na vida dele. E aí acho que sim, algumas relações sim. Inclusive, eu lembro de um atendimento onde a pessoa estava no limite ali com a questão do celular, sabe? Porque realmente não tinha um almoço sem celular, não tinha quase nenhum momento do casal onde o celular não tivesse presente. E quando estava ausente, sabe aquela crise de abstinência que quem está muito viciado tem? Que a pessoa fica meio que procurando o celular ou querendo terminar a conversa rápido para ir buscar o celular, né? Então, olha o que isso estava causando, né? Como assim? Você percebe que a pessoa está agitada porque está sem o celular, né? É mais ou menos que nem os adolescentes que tem crise de abstinência, né? Eles começam a tremer. Fui tirar uma vez o celular dela, ela quase voou em cima de mim. Eu falei, que é isso? É assim mesmo. O Ecos de Família vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comenta, curte, compartilha. E toda semana tem um episódio novo pra você. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.